A comunicação não transforma apenas palavras, mas também relações, confiança e a forma como enxergamos a nós mesmas. Começamos mais um Então Fala! Aê! O podcast do Clube da Fala. E hoje temos uma mulher poderosa, vou chamar assim, empoderada, poderosa. Temos aqui a doutora Beatriz Tupinambá, mais conhecida como Doutora Bia. Aê! Ai, que alto astral pra começar. É um prazer enorme ter sido convidado para participar desse podcast, até porque o poder da comunicação mudou a minha vida e eu tenho certeza que muda a vida de milhares de mulheres que seguem comigo. Então, acho muito importante a gente falar sobre esse tema. Isso, justamente é isso que a gente traz no Então Fala, né, Ivy? A gente fala de comunicação, de oratória, de saúde, bem-estar, empreendedorismo e como podemos usar essa ferramenta tão poderosa a nosso favor. Exatamente, para transformar, né? A comunicação transforma as pessoas. Então, começando com as apresentações, meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas para maximizar relações e resultados. Sou alta, loira, cabelo pintado, branca, magra, estou vestida uma calça vermelha, identidade do Clube da Fala, visual, né? Nossa logo. É uma camisa preta e branca. Ivy, por favor. Oi, gente. Eu aqui novamente. Eu sou a Ivy, faço parte do time de gente de gestão do Clube da Fala. Estou muito feliz de estar aqui recebendo você, doutora Bia. Eu sou uma mulher negra, gorda, de estatura mediana. No momento estou com o cabelo com tranças e com uma blusa na cor vinho. A apresentação é tão completa assim. Você tem que fazer a autodescrição. Isso. Né? Então, Caramba. você diz seu nome, profissão e como você está vestida, cor de pele. Entendi. Eu sou Beatriz Tupinambá, ginecologista, especialista em menopausa e climatério. Branca, vestida com uma roupa branca também. Mas o quê? Cabelo preto. Cabelo preto. Estatura mediana também. E é isso, né? Tá bom? Ótimo, bonita pra caramba, toda natural. Linda, inteligente, poderosa. Muito bem, então esse podcast é justamente para isso. A gente vai falar como o diálogo pode ressignificar saúde, carreira, relacionamento na vida das mulheres. Então, Bia, o seu público é o público feminino. Fala, antes de qualquer coisa, um pouco da sua especialidade, do que você faz, de como você atua, por favor. Então, isso mudou em pouco tempo. Da pandemia para cá, meu modo de atuar mudou muito porque eu comecei a falar. Né? Eu sempre fui muito tímida, sempre tive muita dificuldade de falar. A faculdade inteira eu não devo ter apresentado nenhum trabalho. Eu só ficava nos bastidores fazendo, mas sempre alguém ali na frente. Nunca era eu. Só que nessa época da pandemia, eu comecei a ver que, e com o tratamento que eu ia fazendo na minha mãe, de menopausa e climatério, e vendo o sofrimento das mulheres, eu comecei a ver que o que eu tinha para falar, para passar para as pessoas, era tão importante, mas tão importante que eu não fazer isso seria meio que um egoísmo meu. Então eu senti como uma obrigação de comunicar ao mundo que as mulheres na menopausa podem viver bem, podem estar bem, então que tem tratamento, que tem solução, que a gente não precisa viver mal nesse período de menopausa e climatério. E isso ia me incomodando, porque eu sou ginecologista, então as mulheres chegavam para mim falando que estavam sofrendo e que as pessoas falavam que é assim mesmo, que é da idade, que não tem que fazer, que tem que se acostumar, que espera que passa. E eu, naquela posição de que sei que não é isso, precisava gritar para o mundo que a gente pode viver bem de forma diferente durante o climatério e menopausa. E aí deu esse start, e aí eu comecei a falar. Foi a primeira vez que eu falei que menopausa é a melhor fase da vida da mulher. E essa frase deu um boom no meu Instagram, de muita gente criticar. Não, porque você não sabe o que você está falando, é porque você não está menopausa, é porque isso, porque aquilo, criou e começou a ter muitos seguidores, mas por esse lado ruim de as pessoas irritadas, haters, exatamente. Foi pesado no início. E eu justificando por que aquela fase tem que ser a melhor fase. Não tem justificativa para ser diferente disso.
E aí eu comecei a falar na internet, nas redes sociais, e até que eu criei um método chamado Ressignifique a Menopausa. Eu falei, gente, olha, então, vocês estão em dúvida? Então eu vou acompanhar vocês durante 3 meses, a gente vai ter encontros, e eu vou provar que você vai entrar uma, vai sair outra e vai passar a viver a melhor fase da vida. E aí eu apresentei esse método e em menos de 10 minutos esgotou. Falei, gente, não é possível. Como a pessoa está precisando, né? Desse empurrão de realmente fazer a virada de chave. E aí começou o Método Ressignifique, que hoje já são mais de 20 mil alunas. Uau. E eu não paro de falar na internet, de começar a falar. Então, por isso que eu acho tão importante a gente falar dessa importância da fala. Mudou a minha vida, e não só a minha vida, como a vida de 20 mil mulheres. Eu ter tido a coragem de me colocar, de ter uma opinião polêmica, de ter uma opinião diferente, de mesmo assim falar para todo mundo. Nesse período aí foi em 2019, né? Começou a pandemia. Esse que foi o start da mudança podemos dizer, quase uma mudança de carreira na minha vida, que antes era só consultório, quietinha, sem querer aparecer para ninguém, só fazendo ali o meu trabalho, quieta no meu canto, sem querer aparecer muito. E agora com essas 20 mil alunas que tiveram suas vidas transformadas, a vida da sua família transformada, porque é outra coisa quando a gente vive bem, quando a mulher, que é o centro da família, está bem, né? Todo mundo fica bem em volta, é outra vida. E, doutora Bia, quando que você foi para as redes... Quando você foi para as redes sociais, né? Você teve essa coragem de falar. Você sofreu algum preconceito por parte dos seus pares, dos seus colegas? Porque a gente sabe que existe, né? Quando você vai para as redes sociais, você acaba tendo uma visão geográfica bem maior dali do seu consultório. Você sofreu preconceito por parte dos seus colegas quando você resolveu botar a cara, comunicar às mulheres sobre a saúde feminina, da menopausa no climatério? Eu sofro até hoje, né? Tem gente que não leva a sério. Tem gente que fala, é blogueirinha, é não sei o quê. E tudo bem. E tudo bem acharem qualquer coisa de mim, entendeu? O que importa é o que a gente pensa sobre nós mesmos, né? O que eu me conheço, o que eu sei que eu sou, o quanto eu estudo, o quanto eu estou preparada para aquilo. Então, se alguma pessoa está pensando outra coisa de mim, eu não tenho como E o quanto que você ajuda pessoas, né? O alcance que você chega nas redes. Eu fiz essa pergunta porque nós temos muitos alunos médicos que nos procuram para isso, para botar a cara nas redes, para falar com outras pessoas além do consultório. E eles falaram exatamente isso, que sofrem esse preconceito. Por isso que eu te perguntei, porque... além de você mostrar o seu trabalho, você ajuda outras pessoas. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui e contei para a Laila que eu não sabia o que era o climatério, eu aprendi com você. Eu sabia, assim, que as mulheres, né, chegavam no período, né, pré-menopausa, vamos dizer assim, que os hormônios mudam, temperamento, tudo. Mas eu não conhecia, eu conheci o puerpério, que é o que eu passei, a Laila passou você também, mas o climatério... Que é pior do que o climatério e menopausa. Sim. Puerpério bravo. Não é para os fracos, não. Gente, é muita emoção esse puerpério. Nossa Senhora. Eu chorava à toa. Eu te entendo também, Laila. E sem contar a vontade de esganar, né? Tem vontade de esganar até a criança. Aí você pensa, que amorzinho, não sei o que, mas um pouquinho você dava, né? 3 horas da manhã, chorando, sem parar, que nada resolve aquele choro. Aquilo é desesperador. E ninguém fala pra gente que vai ser assim, né? Mas passa. A gente não tem... Passa, exatamente. O amor é tão grande que você esquece Só que a menopausa não passa. É verdade. Então tem essa questão que as pessoas vai passar, é assim mesmo, acostuma. A menopausa não passa. Você nunca mais vai voltar a produzir os seus hormônios. Então ou você trata, encara de frente, resolve e resgata a sua vida, ou você vai passar a vida inteira esperando que caia do céu qualidade de vida que não vai cair. Tem que fazer alguma coisa. E você falou da sua trajetória de vida, uma médica que ficava no consultório, se relacionando somente com os pacientes, e de repente, tímida mais para falar em público, né? Mas sempre foi comunicativa. Não? Você não era falante? E a situação era pior do que essa, tá? Porque eu tinha o consultório, mas não tinha paciente. Sério? Então eu ia pro consultório e ficava lá o dia inteiro, só estudando, lendo artigo, esperando alguém aparecer. Vai fazer questão de manter a sala. Olha só, que uma ideia que eu tive. Você tem que dar aula para outros médicos de como se expor.
Olha Aí eu aí, ficava- vamos fazer uma parceria, pronto. Vamos. Não, porque inclusive eu procurei vocês também, porque eu acho que esse aprimoramento é sempre a gente tem como melhorar. Com né? certeza. Então, eu ainda tenho, eu tô aqui e tô tremendo, ó. Eu tá aqui, ó, tô tremendo. Sei o quanto eu tô nervosa, mas tenho um certo autocontrole que ainda me permite falar. Antigamente não permitia. Mas a gente pode sempre aprimorar, então não é à toa que eu procurei vocês pra dar o... Ah, vai dar super certo. A gente ajuda a regular as emoções. Não, e ela, por exemplo, é um case de sucesso você, né? Por si própria, porque você tinha timidez, não era comunicativa, você falou que seu consultório era fechado, quer dizer, tinha poucos pacientes, e aí você começou a se expor, desenvolveu uma habilidade. Isso. Como? Praticando, se expondo. Quando eu vejo os vídeos lá de 2019, eu falo, meu Deus, como que eu publiquei isso, Senhor Bonfim? Ainda bem que eu ainda tenho guardado. Você Porque teve antes e coragem. depois- A coragem que muita gente não tem, porque as pessoas ficam com medo. Ai, o que, que vão pensar de mim? Ai, se eu falar alguma besteira. Ai, porque não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, porque eu não tô bem para aparecer. Porque se a gente esperar um momento perfeito, nunca vai ser. Não, nunca. Nunca vai Nunca chegar. ter. É igual ter filho. Você nunca Nunca vai tem um estar momento preparado. E aí você foi. E você vê, desenvolveu essa habilidade de falar. Se você segue o Instagram da Beatriz, é doutora Beatriz Tupinambá, tá certo? Isso, certinho. Mais de 430 mil seguidores. Para uma médica é raro encontrar isso, né? É. Justamente Para assunto de medicina é com difícil. medicina, assunto de medicina tão técnico. E ela fala assim, que parece uma blogueira mesmo. Eu vejo os vídeos dela, tá lá dirigindo. Ah, porque assim, não sei o quê. nananana. Meninas do meu Brasil. Meninas do meu Brasil, aquela Meninas coisa do assim, meu você, essa Brasil. mulher nasceu na frente das câmeras, né? Quem pensa assim, então, ó, você que tem dificuldade de falar na frente das câmeras, saiba que pode desenvolver. Pode. Sempre fui criança tímida. Sabe aquela criança que fica no cantinho, que tem dificuldade de se enturmar na festa, que demora, sabe? Sempre assim. Sempre fui mais por timidez. E pode desenvolver outras habilidades, como ela falou. Falar na frente da câmera é uma coisa. Ser entrevistada no podcast é outra. Entrevistar é outra. É. Falar em público, dar uma palestra, é outra. São subir em habilidades palco. diferentes. São... Tudo é difícil. Tudo é difícil e requer prática. Requer prática, exatamente. Então, você trabalha especificamente hoje com menopausa e climatério. Ela falou que tinha Isso. dúvida. O que é, afinal de contas, climatério e menopausa? Vamos começar por aí, né? O climatério, né? Como eu falei, o puerpério, passou ainda bem, mas o climatério é a menopausa. O climatério passa porque chegou a menopausa, Exatamente. né? Aí depois... O climatério, então, é uma fase que antecede a menopausa. É um período de transição. Então, você vai perdendo a sua produção hormonal aos poucos. A gente não cai na menopausa, assim, de paraquedas. A não ser que você tire os ovários, né? Mas, então, você vai perdendo aquela produção hormonal e vão começando alguns sintomas que, se a mulher tiver um autoconhecimento, ela consegue identificar, né? Tem mulheres que não, que têm a vida tão atribulada, não para se perceber e vai colocando a culpa nesses sintomas em várias situações. Ah, eu tô muito cansada, mas é porque eu tô trabalhando muito, eu não durmo mais direito, mas é porque, sei lá, meu marido começou a roncar. Então, a gente vai inventando desculpas para vários pequenos sintomas que vão surgindo durante esse período do climatério, que é o momento ouro para início de tratamento da menopausa, é antes mesmo da menopausa chegar. Então, se você tiver essa percepção de perceber, olha, não tá indo bem, tem alguma coisa, eu não era assim, eu rendia mais, eu tinha mais disposição, eu tinha mais energia, eu dormia melhor, hoje em dia qualquer coisa me acorda, eu tinha um melhor humor. Alteração de humor é uma coisa importante do climatério. Então, você fica impaciente, você fica com uma TPM constante, você passa o tempo inteiro em TPM. Então, você começar a identificar isso para procurar tratamento, esse é o momento ideal, antes mesmo de chegar a data da última menstruação, que é a menopausa. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas vão procurar tratamento só depois que passam um ano sem menstruar. Aí receberam o diagnóstico da menopausa, aí sim, quando procuram, iniciam esse tratamento só nessa fase. E aí essa fase já é considerada tardia. É melhor antes, porque a gente tem mais benefício a longo prazo. A gente diminui mais chances da gente ter um infarto, a gente diminui mais chances da gente ter Alzheimer, da gente ter osteopenia, osteoporose, da gente perder o colágeno. Então, quanto mais cedo a gente bom pra começar... pele, pro cabelo, pra tudo. Pra tudo. Quanto mais cedo a gente Mulherada, por começar o favor, tratamento, gente. Que idade? melhor resultado. Aí varia, porque eu não sei qual idade você vai entrar na menopausa. Então, geralmente, são uns 10 anos antes da menopausa. Então, se você entrasse com 45, com 10 uns anos, 35... então aí já estamos.
você já estaria no climatério. Desculpa. Tá sim, ué. 10 anos antes da menopausa, geralmente é com 40 e alguma coisa, não é? A média da brasileira é com 50, 48, 50. 48, 50. Então eu tô. No climatério. No climatério. Climatério. E aí tem que começar o tratamento. Eu já te falei isso. Ela já me deu a dica aqui. O tratamento dela é tratamento de Doutora choque. Bia, tenho uma dúvida, aproveitando que a gente está falando de menopausa. Quando a mulher faz a esterectomia, mas só tira o útero, não tira os ovários, antes de chegar na idade do climatério, vamos dizer assim, com 20, 30 anos, ela retira. Ela sente os sintomas da menopausa? Não, só quando chegar na idade? Se ela tirar só o útero... Não, porque o útero não influencia em nada na nossa produção hormonal. Então, se ela mexer nos ovários, aí sim. Se ela precisou tirar 1 ou 2 ovários, aí a queda hormonal já é importante. Mas ela vai parar de ver a menstruação. É como se fosse uma menopausa, não menstrua mais. Mas aí vai ter que acompanhar, tanto pelos sintomas quanto pelos exames de sangue. Que seria a menopausa cirúrgica, né? Cirúrgica. E você trabalha com mulheres que estão em constantes mudanças hormonais, pessoais, profissionais. Hoje a mulher ela já é protagonista. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, né? E como uma boa comunicação, você acha, pode ajudar a construir essa confiança, promover o crescimento na carreira, o empoderamento feminino? Você acha isso importante? Eu acho isso importantíssimo, né? Aconteceu comigo até. E eu estimulo isso muito nas minhas alunas. O poder da gente se comunicar no nosso relacionamento, né? Nas relações interpessoais, seja no trabalho, em casa, isso faz toda a diferença. Então, a mulher ainda tem um pouco, ela perdi a palavra. Mas é difícil para ela se posicionar, às vezes, nesse mundo machista que a gente vive. Ela ainda é submissa. Talvez um pouco, e algumas. E eu tento sempre incentivar o contrário. Mas é uma realidade, que elas têm dificuldade de se colocar, de falar do que gostam, do que não gostam, o que querem, o que não querem. Então, elas vão meio que nadando com a maré, sabe? Vão sendo resilientes, vão aguentando as coisas, vão se adaptando, vão sobrevivendo. E eu falo, gente, a mulher não tem que ser essa Mulher Maravilha, a gente tem que saber ter limite e impor as nossas necessidades, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, estimular essa colocação, né, essa posição da mulher com a fala é muito importante, mas é difícil. Elas têm vergonha de se comunicar até em relacionamentos. Tem mulheres que falam assim, não, mas eu não tenho coragem de falar isso com meu marido. Eu falei, meu Deus, mas é seu marido. Você casou com essa pessoa, não tem coragem de pegar e falar? Não tenho coragem, fico tímida. Então, as mulheres escondem algumas coisas, não falam, não se comunicam. E é importante a gente bater nessa tecla. É uma realidade sobre bem o que elas presente. Gostam, né? Sobre o que elas querem. Até a gente estava falando antes, né, da questão sexual, que é tabu para muita gente. E aí, às vezes, você fica com esse medo, né? As mulheres ficam com esse medo de falar, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, abordar esse tema. Muitas mulheres depositam no parceiro, na parceria, o seu prazer, né? A capacidade de você chegar, por exemplo, não estou chegando ao orgasmo, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. A gente tem que ser dona do nosso prazer. O homem não nasceu sabendo. As mulheres mesmo, uma grande parte, não sabem. Não sabe o que dá prazer, o que não dá, o que gosta, o que não gosta, não se conhece. Vai pensar que uma pessoa do sexo oposto que não tem as suas estruturas, não tem um clitóris lá, não tem nada, vai saber. Então, você depositar o seu prazer no outro é muito complicado. Então, a gente tem que ter essa posse, a posse do seu próprio prazer. E saber direcionar. Então, através de fala ou de posicionamento não verbal, como vocês costumam usar esse termo, né? Então, tentar demonstrar o que você gosta. Para isso, primeiro você precisa saber o que você gosta. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Então, primeiro aprender tudo sobre autoconhecimento, entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o que te dá prazer, o que não dá. E saber colocar isso na relação sexual. Seja durante a relação, que você pode até usar muito mais de falas não verbais e até verbais mesmo, ou entre uma coisa e outra, você conversar sobre o que você gostou, o que não gostou, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que pode melhorar naquela relação.
E elas têm muita vergonha disso. Esse E às posicionamento vezes é muito isso difícil. que falta, né? O diálogo. Diálogo é fundamental. Isso, o diálogo, falar, perder a inibição. Mas com seu parceiro de vida que tá ali contigo, às vezes ele nem... Né? O homem nem sabe o que você tá pensando, o que você tá sofrendo, o que você tá segurando ali para manter aquele relacionamento. Se você não falar, não tem como. Não tem como. E aí acham que o homem tem a obrigação de te dar prazer. Eu acho que tem a obrigação de se preocupar com o seu prazer, ok. Mas você tem que saber o que você quer e saber direcionar, saber levar. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Acho que isso está mudando um pouco. Eu tenho uma sobrinha de 14 anos, a Nicole, e ela estava lá num domingo em casa falando com a minha mãe que ela tinha tido uma aula de, acho que é sexologia na escola dela, e que o professor, não sei se era professor ou professora, estava falando sobre o que é, como é que é, o uso dos preservativos, como que aplicar, como usar, como fazer. E a gente perguntou, Nicola, você sentiu vergonha de falar sobre isso? Não, normal. Né? Exatamente. Isso é normal, mas nossos pais não falavam sobre isso. A gente ficava menstruada, me lembra. Ai, agora ficou mocinha, não sei o que. Não tinha uma coisa tão aberta assim, né? Vou ter meu primeiro namorado, minha primeira relação sexual. Mãe, aconteceu isso. Não era assim tão aberto. Eu acho que hoje isso está melhorando. Está melhorando, já se fala com mais abertura. Estão se levando para as escolas, né? Falar sobre educação sexual é muito importante. Ainda mais, acho que sobre preservativo, né? Acho que os jovens estão começando a vida sexual cada vez mais cedo. Então, quanto mais eles souberem sobre educação sexual, é mais importante ainda. E os conflitos? Você acha que essa troca de conversas podem ser utilizadas como uma ferramenta para resolver conflitos no relacionamento? Porque onde há pessoas, há conflito. Relacionamento, e olha, então... E onde há pessoas, no climatério e na menopausa, então, se não tiver tratada, se não tiver ressignificada, é problemático. Eu estava até comentando essa semana, a gente fez lá no Instagram, a semana sobre discussão de alteração de humor durante esse período. É muito intenso. Então, a mulher fica impaciente, irritada, nervosa, não se reconhece mais, dá patada em todo mundo, quando vê já falou. Então, a gente perde muito esse freio, sabe? E aí eu estava comentando que eu estava vindo para cá para a gente conversar sobre isso, a importância da gente ter essa fala com calma, controlada, né? Qual o nome disso mesmo? Comunicação violenta. Não violenta. Isso. Não violenta, no caso, né? A comunicação não violenta, porque as pessoas não têm culpa do que a gente está passando, né? E aí as mulheres nessa fase estão sem freio, se não estiverem fazendo um tratamento. É muito engraçado. As amigas comentam, nossa, você não falaria assim. Mas que isso? Que resposta foi essa? Como é que você fala um negócio desse? Então, treinar essa comunicação não violenta, apesar do climatério da menopausa, é difícil. Eu vou aproveitar a puxada para a CNV. Você que quer transformar a sua comunicação, né? Aprender a falar com pessoas, se conectar, igual a gente está fazendo aqui. Os nossos treinamentos do Clube da Fala são para vocês. Vocês vão aprender a não serem violentos, a se comunicarem. Então, entre no nosso site e lá tem uma vaga em um dos nossos cursos que vai te ajudar a transformar a sua comunicação. Aí, é isso mesmo. A gente fala de uma forma muito instintiva e não tem noção do que a gente está falando e como a gente está falando. E, às vezes, uma palavra mal usada, um termo, Sim. pode acabar com o relacionamento. Né? O tom de voz que você usa. Acusações, ou então usar conflitos que você teve anteriormente e voltar a debater sobre isso, né? Porque tem sempre... os relacionamentos precisam de acordos. Acordos bem definidos, desde o começo. E, às vezes, você muda, né? Você... quer uma coisa, o outro quer, tem objetivos diferentes, e tudo tem que ser comunicado, dialogado. Rever os acordos. E eu acho que a comunicação, ela consegue isso, né? Quando você aprende a se comunicar, lá em casa o meu relacionamento mudou muito depois que eu aprendi a me comunicar, porque a gente, às vezes, perde a cabeça por uma coisa tão pequena que, às vezes, respira, pensa... Fala pro outro o porquê daquilo tá te incomodando, mas você não precisa ser violento, gritar, nem perder a cabeça, né?
Então tem como, né? Mesmo Tem. no climatério, a gente consegue não esganar uma pessoa através da fala. Com certeza tem. Mas é difícil. Eu vejo no seu Instagram, que a gente estava até falando disso antes, que você fala muito de questões técnicas, claro, porque você não fala só pro meio leigo, né? Para as pessoas que estão passando por menopausa, para as mulheres que precisam de ajuda, suas pacientes, você também fala pro meio médico. Muitos médicos te seguem. Eu tenho até uma mentoria que eu faço individual para cada médico, acompanham lá na clínica. Tenho uns seguidores médicos, mas a grande fluxo mesmo ali é para mulher, para mulheres 40 mais, 50 mais. E aí eu tento falar, às vezes, justamente essa comunicação que alcance. Né? Eu tenho o Ressignifica a Menopausa, que é esse método que transforma a vida das mulheres. São mais 60, 70 aulas. E que eu tenho... eu consigo falar tudo de medicina, tudo. Elas entendem tudo. Elas entendem sobre receptor de estrogênio, os tipos de estrogênio. Elas conseguem entender tudo. Uma fala que alcance. E que elas consigam entender a importância daquilo. Então, eu não falo só a importância... você tem que acordar cedo. Não, eu explico por que você tem que acordar cedo, o que acontece, não sei o que vai acontecer com o seu sono à noite, nananana, e boto em linguagem acessível para elas entenderem a importância da transformação, da mudança de rotina. E isso é muito importante, eu ter conseguido adequar essa fala o mais popular possível. Então, elas falam que realmente fica leve de assistir e elas que gostam de ter esse assunto médico... Elas começam a dar aula por aí, né? Vê outra mulher sofrendo, vê outra mulher com fogacho, fala assim, não, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Elas já vão passando para frente. E elas gostam muito disso, que elas têm esse conhecimento médico, mas ao mesmo tempo um conhecimento fácil de adquirir. Uma linguagem acessível, porque muitas pessoas técnicas não conseguem colocar. De você simplificar, adaptar a sua linguagem ao público. E você consegue fazer isso. E às vezes fica chato, né? Você vai assistir, às vezes, uma aula médica ali, fica entediante, fica até angustiada. Mas não, quando você faz com uma certa leveza, vai. E aí elas conseguem captar a importância de toda a mudança que eu preciso que seja feita para realmente chegar no objetivo de viver bem a menopausa. E a sua clínica só são mulheres que trabalham com você? Só são mulheres. Só são mulheres. E eu vi um story seu que você tem um tratamento para casal. Isso. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Porque é muito engraçado, né? A mulher, quando chega lá, ela tá muito, assim, acabada, se sentindo inferior, até sem querer ter relação sexual, fugindo do parceiro, inventando dor de cabeça, e parceiro reclamando, e não sei o que. É uma confusão, e não dá conta mais dos filhos, não dá conta do trabalho, não dá conta. E aí essa mulher renasce. Aí vem outra. Tô ótima, tô bem, libido lá em cima, tô trabalhando até mais, minha mente tá ótima, produzindo mais, não sei o quê. E aí o parceiro sente. Aí o parceiro vem, mas... Tô acompanhando o pique. Não dá mais conta. Começa a não dar mais conta. E eles ficam angustiados, né? Não, então eu quero ir. Tem alguém alguma médica? Mas eu fico mesmo com as mulheres. Então agora tem uma médica na minha clínica que fez a mesma pós-graduação de longevidade que eu, mas que trabalha com os homens. E aí quando acontece essa transformação, porque é muito legal a gente tratar o casal tá no mesmo objetivo. E aí vem e traz o parceiro, e aí a gente ajusta, e aí o casal segue. Porque ter essa discrepância de casal é muito ruim, tanto quando a mulher tá no baixo ou quando o homem tá no baixo. É bom os dois seguirem em rumo à felicidade, rumo a aquela velhice deliciosa. Que lindo, né? E você, então, escuta muito as pessoas, tem que ter uma escuta muito ativa, né? Muito. Para captar e saber se comunicar, falar com essas pessoas. Como você falou, com uma linguagem simples, acessível. E você deve escutar histórias, assim, das mais variadas possíveis. E aconselhar, é isso. Você aconselha, você acolhe, passa o seu conhecimento. Tem um lado psicológico. Tem. Ali é praticamente uma terapia. A minha consulta leva pelo menos 1h30, às vezes 2 horas, depende. Principalmente se for a primeira consulta. Eu ouço muito. Ali é quase um divã. Eu acredito, né? A mulher primeira consulta deve chegar, né, querendo se entender ali, nervosa. E essa parte sexual magoa muito as mulheres. Elas sentem muito, né? Porque
Quando a gente chega no climatério, começa a ter um ressecamento, começa a ter uma atrofia. Então, você tem dor na relação sexual real, uma dor importante, que impede, né? Então, algumas até aceitam ter relação para agradar, para o bem da relação, mas é uma dor que magoa a alma dessa mulher, né? Então, já ouvi descrição, doutora, parece um cacto entrando. Nossa. E, assim, de desespero. E você ter essa vida sexual de volta e plena, porque não tem idade para isso, a gente chega, a gente tem prazer, a gente pode ter relação sexual até os 100 anos ou mais. O nosso clitóris não tem idade para produzir um orgasmo, para dar prazer. É diferente do homem, né? É diferente do homem. É. Nós temos muito mais questões benéficas na nossa parte sexual do que o homem. E a gente nem usa isso. A gente merece com 80, também, né? 90 anos. Nós temos um órgão feito, um presente de Deus, feito só para dar prazer. Não tem mais função nenhuma e ninguém mais tem isso. O homem não tem, sei lá, o cachorro não tem, a baleia não tem, nenhum mamífero tem, nós temos. Nós fomos lá e ganhamos aquele órgão só para dar prazer. Tem mulheres que não usam. Consigo entender. Que desconhecem, né? Pois é. Eu acho que a minha avó teve até 3 filhos e nunca chegou ao orgasmo. É falta de educação até com o Papai do Céu. Eu acho, tá? Ele te deu um presente e você sequer olhou. Você nem olha. Nem abriu pra agradecer. Nem abriu. Porque era proibido, tinha uma questão da religião, você não poder se tocar. Menina, tem uma história sobre isso. Fala que a gente gosta de história. A minha mãe é amiga de uma madre, assim, superiora lá, que tinha uma congregação enorme. E aí ela foi almoçar na nossa casa. E eu cansei de ouvir isso, né? Que a gente estimular o próprio clitóris era pecado. Várias pacientes e alunas que bem religiosas não aceitavam essa situação. Quando eu começava a falar, não, é pecado, não pode. Falei, gente, mas não faz sentido não poder. Né? Papai do Céu foi lá, botou no seu corpo, pra você. Tá lá, é seu. Tá disponível, não acontece nada. Só serve pra isso. Se tivesse outra função, até entenderia. Mas não tem, só tem essa função. Eu não via sentido naquilo. E aí, tava lá no almoço, sentada, falei, posso te perguntar uma coisa? Aí ela, o quê? Eu falei assim, olha, eu atendo algumas pessoas e eu ouvi falar que é pecado a gente estimular o nosso clitóris. Ela, como assim? Que clitóris? Aí eu falei, não, então, a gente tem um órgão que fica ali na nossa região íntima, que ele serve só para prazer. E aí eu falo para minhas pacientes que a gente tem que estimular, que a gente tem que acariciar, que tem que fazer um carinho ali, que tem que cuidar dele. Tem algum lugar que está dizendo que não pode? Onde que não pode? Por que não pode? Aí começou uma aula de sexualidade, né? Fui explicar tudo, como é que era, como é que não era. Não. Ela foi achando aquilo divertidíssimo, querendo saber detalhes. Eu acho que agora ela encontrou na internet, botou aqui a todas foto. Todas as freiras agora quando ela chegou no devem saber o que é o clitóris. Ela deu uma aula para as outras freiras. E eu sei que... Ela encontrou com certeza. A resposta foi, não tem nada que diz que isso é pecado. Aí eu falei, ai, graças, meu Deus do céu. Agora a próxima pessoa que eu vou perguntar é o Papa. Quando eu for a Roma, eu vou falar, o Papa, eu quero saber, porque não é possível. Não tem nada na Bíblia que está dizendo que é pecado, não tem sentido nenhum ser pecado, e várias mulheres são travadas em relação a isso. Mas eu tenho feito minha pesquisa, e até agora descobri que não. Que pode estimular a vontade. É um tabu mesmo, né, a mulher que conhece o seu próprio prazer não vai querer qualquer coisa. É melhor dizer que é pecado, que ela não vai se tocar. Gente, é surreal. Mas não é, pelo menos... Depois disso, a madre conheceu o orgasmo, provavelmente. Eu acredito que sim. Ela foi direto pro banheiro. Eu mostrei foto, mostrei como é que é. Você mostrou estimula foto no pra banho. Nossa. Você vai ver que é diferente, você vai corajosa, sentir. Hein? Ele ficou com medo de ir pro olhou inferno assim. de tobogã. Olha. Não, Bia, você falou Todo mundo disso. saiu de perto. Ai, meu Deus do céu, foi muito engraçado. Mas espero que tenha mudado. Depois disso, ela nunca mais voltou lá, eu não tive notícia. Largou. Queria ter notícia de saber. Não, isso não, eu sei que não. Mas você falando disso, né, de sexo, tá falando de autoconhecimento, né?
E eu me lembro que eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu tinha uns 17, 18 anos, porque ele foi um dos pioneiros da fonoaudiologia e oratória no Brasil, né? E uma das técnicas que ele usava para desinibir as pessoas era falar de sexo no palco. Ele botava as pessoas no palco e abordava temas ligados, as pessoas ficavam vermelhas. Sabe? E não era nada, você podia falar o que você quisesse, você não ia falar sobre a sua vida sexual, você pode dar sua opinião sobre como a gente está falando aqui. E só de abordar esse tema, nossa, não posso falar sobre isso. E era uma forma de desinibir as pessoas, né? É interessante. E as pessoas adoram. Né? Dá ibope também. Dá, mas realmente é um tema. Tem uma amiga que ela não se masturbava. Aí eu falei pra ela tava solteira, sofrendo. Eu falei, cara, né, conhece o seu corpo. Ela não dava certo com nenhum cara, não tinha prazer. E eu ensinei pra ela a usar a duchinha, que ajuda. E ela simplesmente depois me mandou uma mensagem, nossa, isso é muito bom. Tô super relaxada. Viciou. Então, assim, quando a gente conhece nosso corpo, a gente fica bem consigo mesma, a gente fica feliz. Ter prazer é fundamental. Né? Tem algumas mulheres nessa fase que acham que não preciso mais disso, já deu, já... Não. Faz parte da nossa saúde a questão de libido. Libido é um dos pilares de saúde. Então, a gente tem que priorizar assim, senão não está completo. E é importante ter prazer. Ter orgasmo traz vários benefícios. Né? Melhora a sua qualidade do sono, melhora a sua memória, melhora a sua disposição, aumenta seu amor próprio, faz você se sentir mais bonita, mais mulher, ter mais autoconfiança. Então, até a imunidade melhora com o orgasmo. Então, a gente simplesmente deixar de lado não é uma boa opção. A saúde também, né? A saúde, como um todo. E você fala assim de uma forma muito aberta, empática. Acredito que você fala assim com seus pacientes também, né? Como que você constrói essa relação de confiança, médico-paciente, e abordando temas que, assim, a gente está aqui com facilidade de falar, graças a Deus, mas nem todo mundo tem. Como é que você faz isso? É uma coisa que você foi trabalhando, é natural? De tanto você falar, você foi percebendo como abordar determinados assuntos delicados? Eu vou falando. Vai falando. Vou falando e aí umas ficam constrangidas, aí eu vou tentando ir, né, pela tangente, vou sentindo, mas... E sempre eu tenho, assim... Comecei a tratar a menopausa climatéria por causa da minha mãe, que teve uma menopausa horrível, meu Deus do céu. E eu não sabia tratar. Tinha essa visão de médico que é assim mesmo, que é da idade, se eu desse hormônio ela ia ter câncer, aí eu ia causar o câncer, o que eu faço? E a mamãe foi só caindo. E aí que eu resolvi, não, chega, temos que resolver, não é possível. Foi quando deu esse start. Então, eu sempre coloco a figura da mamãe ali. Assim, se fosse a mamãe, o que eu faria? O que eu gostaria de que acontecesse, entendeu? Então, eu sempre coloco a figura da minha mãe nas minhas pacientes e tento solucionar o que eu gostaria para minha mãe hoje. E aí eu tento resolver nesse sentido. E aí, essa empatia, porque muitas pessoas cobram isso, né? Mas você não tá na menopausa. Eu falei, não tô na menopausa, mas eu tenho uma mãe na menopausa e eu sei bem o que é. Eu sei que bem ter uma família vivendo com uma mãe na menopausa. Né? A mamãe não queria nada. A mamãe olhava uma cama, queria deitar. Ficar com o neto, então, nem pensar. A gente teve uma viagem pra Disney, que a mamãe falou assim, não, vou ficar no hotel, vocês vão. Não fazia questão nem na Disney. Não era capaz de se animar, sabe? Tava morta-viva. E aí eu resgatei isso. Hoje ela tem ânimo, ela tem projetos, ela quer ficar com o neto, ela quer brincar, ela é outra pessoa. Então eu sempre tenho essa figura lá no meu consultório, tem até a foto da mamãe ali do lado, que eu tento fazer isso, sempre pensando no que eu faria se fosse a mamãe. E aí essa empatia vem. Qual o nome da sua mãe? É Sônia. Sônia, musa inspiradora, né? Musa inspiradora, Foi ela que... Aí, à medida que eu ia estudando, eu ia falando, faz isso, mas faz aquilo. E graças a Deus ela quis fazer também, porque... não adianta a pessoa ter acesso ao método Ressignifique e não aplicar. Né? Então, tem gente que compra curso e não faz. É o que mais tem. Então, você tem que querer dar um basta nessa sua vida ruim e transformar. Porque as pessoas ficam acomodadas até no que está ruim. Então, ter essa vontade da mudança faz toda a diferença para a pessoa mudar. E aí, pelo menos essa sorte eu tive, a mamãe quis mudar.
E aí a gente foi construindo isso, e aí eu fui criando o método junto com ela, e daí que veio o método Ressignifique. Ela é teu case. É meu case. Então, assim, pelo que você falou, você precisa de uma escuta ativa, de empatia para entender a dor do outro, ajustar sua linguagem, você vai adaptando ali, né, pelas beiradas. E, ao mesmo tempo, você também precisa de uma comunicação assertiva, porque mudar hábito é muito difícil. Você mesmo me mandou, eu falando com você antes daqui, porque minha filha, você me mandou uma série de coisas que eu preciso comprar, até hoje eu não comprei. Ó, falta de vergonha na cara, vai, me dá esporro. E aí... Olha, é uma figura. Não, mas imagina se a minha filha, o amor da minha vida não fez isso, imagina as pacientes dela. Então, às vezes, ela precisa ser firme também. Eu vejo que você é também. Não, eu dou cartão vermelho para paciente às vezes. Às vezes eu não acompanho. O que você faz? Falo, olha, não dá. Assim não dá. Sem você fazer a sua parte. Eu só trabalhando sozinha, não tem como. Isso mesmo. Não, nem atendo de novo. Olha, gostei dessa. Não, tem pacientes que receberam cartão vermelho. Pacientes, por exemplo, que fazem questão de manter, por exemplo, um DIU hormonal, que eu sou contra, que eu não gosto, que não faz parte do meu tratamento. E eu não gosto de acompanhar pessoas que usam DIU hormonal. Então eu oriento, explico por quê que deve tirar, por que não deve tirar, qual é o benefício de tirar, o que a gente vai fazer dali para... Não, mas eu tenho pavor de engravidar, eu tenho isso, aquilo, eu só fico feliz, só fico contente se eu tiver com... Então tá bom, então não dá para eu te acompanhar. Então, eu acho que ter também um posicionamento é importante. Então, eu tenho algumas pacientes que eu não acompanho. A gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar no mesmo processo, na mesma vibe, na mesma expectativa. E aí a gente trabalha junto para ter sucesso. Só eu trabalhar sozinha... Não dá, né? É isso mesmo, tem que se posicionar. Faz parte. Até para a pessoa ver a importância daquilo que você está fazendo bem para ela, né? Mas tem alguns pacientes que chegam já assim com tratamento pensado na cabeça e alguns médicos se moldam a isso, né? Não, eu oriento o que é o certo e o que vai contra a minha consciência também, porque eu não aguentaria ficar acompanhando uma pessoa que faz uso de alguns hormônios sintéticos, por exemplo, que eu sou contra, sabendo dos malefícios. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu gosto de deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu estou fazendo o melhor. Então, algumas pacientes eu não acompanho. Muito bom. Se posicionando. Ariana. Aí, ó, tá vendo? Ótimo. E você, então, tem uma comunicação clara, assertiva para alcançar seus objetivos, né? E você acha que isso também foi a chave de sucesso para você chegar onde você está, né? Acho. Você sempre se posicionou ou você passou a se posicionar? Isso sempre. Eu acho que eu sou autêntica. Eu falo o que eu penso, eu sou espontânea, eu não fico falando para agradar ninguém. Isso eu sempre tive. E eu acho isso muito importante. Sabe? Maria vai com as outras, aquela que escorrega e tudo. Não sei, eu tenho minha posição, que eu me sinto bem, que eu estudo, que eu entendo que isso vai resolver e eu tenho milhares de provas que resolvem. Então, eu sigo essa minha linha. E na internet você passa isso? Passa. Não passa? Muita assertividade. Você fala, você tem uma fala firme, né? Propriedade ao falar. E se tiver que discordar, discorda? Não é assim. Não tem nada a ver. Isso eu sempre fiz. Agora, a gente vê assim, falando de redes sociais, porque eu acho que de um tempo para cá, você falou da pandemia para cá, você foi aumentando o número de seguidores e dá curso, e você foi mudando a sua trajetória profissional completamente, né? De não atuar somente no consultório. Tem o seu próprio podcast. Qual é o nome? Inclusive, você está convidada. Obrigada. Qual é o nome? É o Ressignifique. Ressignifique. Então, você foi para uma outra linha aí, usando a comunicação e está se expondo cada vez mais, né? E a gente vê nas redes sociais tem óbvios benefícios de você ter mais visibilidade, falar de coisas sérias e transformar as pessoas, e tem também os haters, os malefícios. Como que é isso para você, assim? Você já se importou em algum momento? Hoje você não se importa mais? Como que você lida com essa visibilidade e que a fama te traz, tanto o lado negativo quanto o positivo? Eu já tive fases, sabe? Eu já tive fases que eu ligava muito.
eu já sou meio que acostumada com isso. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying. Sério? Eu era uma criança bem gordinha. Bem gordinha. Nessa época, o bullying não era errado, né? A gente levava mais com naturalidade. Então, eu acho que eu já tenho esse costume. Eu tinha apelido até de Tupinambóia, acredita nisso? Nossa, Tupinambóia, montanha, sei lá, me chamaram de tudo. Então, eu tenho meio que Mas você costume. ficava mal com isso? Ou você... Ficava, quando era criança, ficava. Aí Bem adulta mal. tem uma casca já, né? Aí eu meio que já, tudo bem. E aí eu aprendi também a não valorizar a opinião alheia. Eu acho que isso é muito importante. O que a pessoa acha de você, se tá certo, se eu tenho esse conhecimento, eu sei quem eu sou. Aí a pessoa falou um negócio que tá certo, ok, é isso mesmo, né? Mas se ela falou um negócio também que tá errado, eu sei que não tá errado, aí não me importa. Então, de qualquer maneira, não importar, eu acho que vale. É aquela história de veneno só funciona quando a gente toma. Então a pessoa pode falar, eu sei que tá errado, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô fazendo. Fala à vontade. E se ela falar e é isso mesmo, também pode falar. Ela só percebeu uma coisa que eu já sei. Então eu aprendi a levar com mais leveza. Mas eu apago. Você Não sei se é certo ou errado, mas quando eu vejo assim a pessoa, sabe aquela encheção Mas você já chegou a responder assim? Não, eu apago. Fala assim, melhore como ser humano. Eu apago da internet, apago da minha cabeça. E vida que segue. Maravilha. Exclui a pessoa. Excluo. Maravilhoso. Bloqueio antes Fica a dica e aí apago. pra Eu lidar não com ficar os com o negócio haters. ali sujando as minhas coisas. Eu já não. vi relatos de pessoas que no começo respondiam, ficavam mal, assim, com os haters. Assim. Não, eu bloqueio e apago. Não, tem gente que usa, a gente estava até falando disso numa outra entrevista, usa esse marketing de guerrilha. Tá na moda. Você ser polêmico, aí lá um monte de gente, porque você não sabe disso, não passou por isso. Eu me lembro que uma certa vez a gente fez uma postagem no Instagram do Clube da Fala, falando tecnicamente da comunicação de político. Aí foi pronto. assim, não sei quantos comentários. E as pessoas levando pro lado pessoal, xingamento, não sei o quê. O que a gente faz? A gente teve que tirar o post do ar. Porque uma baixaria não faz sentido estar ali no Clube da Fala. Aí tinha gente que falava assim, não, deixa o circo pegar fogo mesmo. Vai trazer mais e mais seguidores. Eu te falei que eu até comecei assim, né? Porque as pessoas se sentiram muito incomodadas quando eu falei que menopausa é a melhor fase da vida. Então começou com esse empurrãozinho aí de haters, mas depois abrandou, porque eu comecei a provar que é a melhor fase da vida mesmo. E as pessoas deram uma acalmada. Mas começou muito assim. Você jogou uma polêmica, Uma revolta. Né? A Laila gosta de polêmica, né, Laila? Eu gosto. Tipo assim, ela é louca, essa mulher é louca, não tá na menopausa, não sabe o que fala, fica falando aí na rede social que é a melhor fase da vida. Quero ver quando você passar por isso, quero ver. É porque a polêmica vende, você fica atraído com aquilo, você gosta. Você vê, assim, os debates políticos recentes, né? Fica um atacando o outro, aí chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Você olha, assim, um stand-up comedy. É quando não parte pra agressão física, é engraçado, né? Não, mas até quando passa, você fala assim, gente, Não é olha o que possível. aconteceu, meu Deus. Aí só se fala naquilo. É o correto para um debate político? Não é. Claro Você que está ali não. para apresentar o seu projeto e tudo, mas vende. Vende views, vende. E na rede social é um canal que traz muita visibilidade, muitos clientes. Você pode mudar a sua trajetória de vida profissional liberal, né? Qual é o conselho que você dá para esses profissionais liberais? Vai lá, porque a gente ainda vai criar um curso disso, hein? Esses profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, que têm conhecimento técnico, mas que não conseguem ter essa visibilidade nas redes sociais, que nem você teve. Eu tenho que ter coragem de se expor, né? Tem que ter coragem também para falar até para ninguém. Quantas vezes eu já entrei em live e não tinha ninguém? É mesmo? Não tinha. E eu tinha que ficar lá falando. Tá porque vendo? depois a live ia ficar salva. Então eu fingia que tinha gente ali e falava. E aí depois... Você fingia que tinha gente. Fingia. Adorei isso. Eu ia pro consultório fingindo que tinha paciente. Tô rindo com todo respeito. Mas aí, ó. Mas é não persistente. desistir. Ela falou uma venceu. vez pra gente, que a gente fez, né, se conheceu e fez uma reunião com marketing, aí falou assim, eu vou lá no meu podcast, quando não tem convidado, eu falo sozinha. Aí eu adorei. Maravilhoso. Eu fiz que não tem ninguém até no podcast. Porque eu não chamo Conteúdo convidado você tem, sempre. né? Até porque eu gosto de produzir conteúdo.
Então, aí eu mesmo faço as minhas perguntas, eu mesmo respondo as minhas perguntas e pronto, e vida que segue. E aí fiz isso com live, fiz isso no consultório e não pode depender do público. Você ter alguém te aplaudindo, não precisa ter alguém te aplaudindo o tempo inteiro. Faz a sua parte, né? Dá o seu trabalho, faz o seu melhor. Uau. Não ter vergonha. Uma coisa também que eu faço, não sei se isso é bom, um conselho ou não, mas eu faço. Eu publico as coisas sem assistir. Então eu faço um stories, eu ponho lá, publicar. Eu não vou ouvir de novo. Eu faço um vídeo, publicar. Eu sei, eu tenho uma noção que eu não falei besteira. Né? Às vezes você fala uma besteira na hora, você... falei errado. Eu volto, tudo bem. Sei que não falei besteira, eu não vou assistir pra ver, pra olhar os meus erros, pelo amor de Deus. Não. Publico, vai assim. Vai assim. Falando em polêmica, vamos pra uma dinâmica? Bora. Eita, ninguém me contou Mitos- dessa dinâmica, não. Mitos Aqui é e tudo verdades. Não, A gente vai falar umas frases, você vai dizer se você acredita que isso é um mito ou uma verdade. Tá bom. Vamos. Vai lá, fala a primeira frase aí, por favor. Vamos lá. A comunicação não verbal é tão importante quanto a comunicação verbal nos relacionamentos? A gente Verdade. falou sobre isso. Verdade, né? Segunda, a idade influencia negativamente na capacidade de se comunicar bem? Difícil isso. Vou repetir, a idade influencia negativamente na capacidade de se comunicar bem. Acho que deve ser verdade. Deve dificultar mais. Deve ser mais difícil você destravar com... As suas pacientes, por exemplo, né, na Hoje- menopausa, elas Eu não têm acho essa que é dificuldade. impossível. Longe disso. Mas eu acho que deve ser muito mais fácil você ter essa mudança, né? Pensar, se comunicar bem mais jovem do que depois de muito tempo. Falar abertamente sobre nossas necessidades é um sinal de fraqueza em um relacionamento? Não, é sinal de força, de coragem. Isso aí. Adorei. Melhorar a comunicação pode aumentar a autoestima e a confiança das mulheres? Muito, muito. Faz toda a diferença. Quando a gente consegue se posicionar, quando a gente consegue falar o que a gente quer, quando a gente consegue falar o sim que a gente quer dizer, quando a gente consegue dizer o não, que a gente não tinha coragem antes, a gente se sente muito melhor. As mulheres tendem a ser mais comunicativas que os homens em relacionamentos? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Se Deus quiser, isso vai mudar. Mas eu não tenho essa percepção, não. Eu pensava que era. Peraí, de falar assuntos aleatórios, tudo bem. A mulher é mais Elas falam comunicativa. mais, Mas não- falar sobre o relacionamento, eu não acho que elas tenham muito coragem, não. Acho que elas guardam pra si. A maioria. Elas né? preferem Porque eu e você, a gente é se diferenciada. adaptar, preferem dizer que tá bom e dando um jeitinho e coisa mais... Eu e a Laila somos muito comunicativas. As mulheres aqui, ó, estão reflexivas. Eu e a Laila somos muito Eu tenho que acho que uma tomar, coisa eu tenho que tomar é- cuidado e ficar calada, senão... É ser faladeira, né? também. No relacionamento. A pessoa fala muito mais do que o homem. Aí é bem mais comum. Mas falar do Eles relacionamento, no sentido de discutir a relação em si, né? Falar. essa posição, eu acho que elas não fazem ainda não. Principalmente na parte sexual. Muito bem. Vamos falar, mulherada, por favor. Vamos falar. Estamos chegando ao final. Ah! do podcast, esse papo aqui gostoso entre as Poxa, eu queria mulheres. mais. Também. Aproveita, Bia, para falar das suas redes sociais. Fala do seu podcast, das suas redes, como que faz, se as mulheres que estão na menopausa que vocês conhecem, querem procurar a doutora Beatriz Tupinambá, como é que faz? Isso, é só seguir lá, @dr Beatriz Tupinambá, tudo junto. E também eu tenho um aplicativo. Não falamos do aplicativo. Maravilha! Essa daí eu não sabia. A sua saúde da mulher de 50 a mais, 40 a mais na sua mão. Arrasou. Então você tem o Ressignifica, que tá tudo ali. Então você tem acesso a todo o Ressignifica, todo o método. Nós temos encontros mensais, a gente tem clube da leitura, que a gente discute vários livros relacionados a essas questões femininas. Então a gente tem a nossa comunidade das mulheres 40 a mais, que a gente troca experiências e é sempre uma mulher botando a outra pra cima. Não é ninguém ali reclamando que menopausa é o fim da vida, nada disso. Muito pelo contrário. É uma estimulando mais a outra. Então a gente tem essa nossa comunidade, tá tudo lá no nosso aplicativo, só baixar Ressignifica e ter a sua vida de volta na palma das suas mãos.
Adorei! Muito obrigada Eu por nem ia falar trazer disso, esqueci. as histórias, o conhecimento, por transformar tantas mulheres, por trazer autoestima, autoconfiança, por melhorar os relacionamentos entre os casais, entre as pessoas, na família. Então, você é uma pessoa importante na nossa vida, na vida das mulheres, e que continue assim. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Obrigada também por vocês me ajudarem a melhorar a qualidade da fala, da comunicação, que vai ser muito importante para mim e para várias mulheres. E aí, quero te ver palestrando lindamente. Beijo, Maravilhosa. muito obrigada. Até o próximo Até, episódio. gente. Beijo. Tchau, tchau, gente.